Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de julho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 106 ao capítulo 108, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, do capítulo 106 e o capítulo 107, que eles iniciam da mesma forma. O capítulo 106, ele vai falar sobre a consequência do pecado, Vai trazer uma retrospectiva do povo de Israel, do pecado da rebeldia, principalmente, Então, nós vamos ver que ele é quase que uma continuação do capítulo 105, onde ele vai ressaltar no 106 a rebelião do povo, apesar da bondade, incansável de Deus para com o seu povo na trajetória do Egito, saída do Egito, até a Terra Prometida. Então, o 106 vai falar sobre isso. E o 107 vai retratar essa misericórdia de Deus. E o ponto em comum dos dois é o versículo 1. O 106, ele inicia assim: louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O 107 também começa assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que interessante, na versão contemporânea, ele também vai ter a mesma forma de iniciar. O 105, ele inicia com aleluia, que foi o salmo que nós falamos ontem. O 106 de hoje, ele também começa com aleluia. Aleluiam, agradeçam ao Eterno. Por quê? Porque Ele é bom e o seu amor é perene. Mas quem na terra pode recitar os autos do poderoso Eterno e propagar o louvor que Ele merece? E aí, o 107, ele fala: agradeçam ao Eterno, Ele é tão bom, seu amor nunca termina. Vocês libertos pelo Eterno, digam ao mundo, contem como Ele os libertou da opressão, Então, voltando aqui para nossa versão RA, nós vamos então mergulhar no capítulo 106, Para ver essa continuação do 105, trazendo essa retrospectiva da trajetória do povo de Israel. Então, passado o primeiro versículo, onde ele fala que louvado seja o Senhor, porque o amor dele dura para sempre, o versículo 2 ele diz: quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte como aquele que pertence a ti. Pecamos como os nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Assim mesmo, Ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar o seu grande poder. Ordenou ao Mar Vermelho que secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou da garra dos seus adversários. As águas se fecharam, cobriram os seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então
creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito e não quiseram esperar pelos seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra. Ele atendeu aos seus pedidos, mas também lhe enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso, a terra se abriu e engoliu Datã e o sepultou Abirão e outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No Monte Sinai, fizeram um bezerro, prostraram-se diante da imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim e esqueceram-se do Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã. Por isso, declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou que afastasse sua ira e não os destruísse. Ele, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria os seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio na terra distante. Então, está falando do quê? Babilônia. Depois, juntaram-se os adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifício oferecido aos mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá, provocaram a ira do Senhor. Causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas, adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros, o que causou a sua ruína. Chegaram a sacrificar a demônios seus filhos e filhas. A gente viu recentemente, passamos por lá, não é? E vimos que Manassés, o rei Manassés, ofereceu os seus próprios filhos em sacrifício a Moloque, né? E tudo isso é relatado aqui no livro de Salmos. É uma verdadeira retrospectiva, né? Nos detalhes, deram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e as suas filhas, ofereceram sacrifício aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmo contaminaram com seus atos perversos. O seu amor aos ídolos foi adultério, por isso a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão pelo seu povo. Sua propriedade entregou-os a nações e foram dominados aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram rebelar-se contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do seu povo e ouviu seu clamor. Lembrou-se da aliança que fez com ele e teve compaixão por causa do seu grande amor. Lembrou-se, né? Fez
com que os seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus, reúne-nos dentre as nações para darmos graça ao teu santo nome, para nos alegrarmos em teu louvor. Louvem ao Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. E todos digam amém, louvado seja o Senhor. E aí no 107, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou? Proclamem em alta voz, cantem e contem a todos que Ele os resgatou dos seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste ao oeste, do norte ao sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira do monte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e o enche de coisas boas o faminto. Estava sentado na escuridão e em trevas profundas, preso por algemas de ferros do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou do sofrimento. Tirou-os da escuridão, das trevas profundas, quebrou suas algemas. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos e rebelaram, sofreram por causa dos seus pecados e não conseguiram nem pensar em comer. E estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou do seu sofrimento. Enviou suas palavras e os curou e os resgatou da morte. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo dos navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se elevaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus. Depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor, cambalearam e tropeçaram como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor. Acalmou-se a tempestade, aquietou-se as ondas, a calmaria os alegrou e Ele os levou para um porto de segurança. Que louve ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em deserto e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade dos seus habitantes. Também transforma desertos em açudes, e a terra seca em fontes de água. Leva o faminto para ali estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantas, videiras e tem grandes colheitas. Sim, eles os abençoam. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer, mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão e da miséria,
e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e o faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelha. Os justos verão coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Agora, o 108 é um pequeno salmo, né? Diante do capítulo 106, que tem 48 versículos, o 106 tem 48, o 107 tem 43, então o 108 é considerado um pequeno porque ele tem apenas 13 versículos. E aqui o 108, ele é um salmo de Davi, né? Os outros a gente não tem aqui mencionado qual seja o autor dele, mas diante do 103, né, onde você vai ver uma sequência do 103, 104, 105, você vai ver que parece-me que é um salmo só, dá continuidade um após o outro. Como o 103 é um salmo de Davi, então possivelmente o 104, o 105 e os 106 sejam também salmos de Davi, né? O 108 diz: meu coração está firme em ti, meu Deus. Por isso, te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem, lira, a harpa, quero tocar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Olha que coisa mais linda, não é? Pois teu amor é mais alto que os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora, livra o teu povo amado, responde-nos, salva-nos com o teu poder. Deus em teu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e redimirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés, Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. E ele continua: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitastes, ó Deus? Não marcharás mais com os nossos exércitos? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. E olha como ele finaliza: com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Já na versão contemporânea, né, ele fala no 108, estou preparado, ó Deus, muito bem preparado, preparado da cabeça aos pés. Estou pronto para cantar, para entoar uma canção a Deus. Desperte, alma, desperte, violão, desperte, sol dorminhoco. Ando pelas ruas, ó Deus, na cidade, no campo, cantando louvores de gratidão a Deus. Que coisa maravilhosa, né? E ele finaliza dizendo: ajuda-nos nessa árdua tarefa. O auxílio humano é inútil. Em Deus faremos o melhor possível. Ele aniquilará a oposição para sempre. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar a nossa confiança em Ti.
Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e o nosso Senhor. Por isso nos rendemos a Ti, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.